Olá, Rafael, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite aí a toda a audiência da Fórum, né? Esse canal tão importante da mídia progressista, né? Que cumpre essa tarefa hercúlea que é furar a bolha aí da mídia hegemônica. Maravilha. Guilherme, deixa eu passando o vídeo sem som aí da posse do Dino, que eu vou fazer uma pergunta para o Rafael sobre isso, mas deixa sem som, só para ilustrar. Rafael, você é juiz. Eu queria só que você pudesse apresentar, vou só fazer uma pergunta, um pouco de cunho pessoal, e logo em seguida, duas perguntas, uma um pouco de cunho pessoal, depois outra sobre a posse do Flávio Dino. Por que você se tornou juiz? O que te levou a fazer a prova de juiz? O que você está achando dessa função? E o que você acha da posse do Flávio Dino? Qual a expectativa que você tem para o Flávio Dino no STF? Bom, eu sou juiz desde 2015, né? Enfim, eu poderia dizer que o que me levou a ser juiz é talvez uma influência muito grande da família, né? A minha mãe era servidora da Justiça Federal, já falecida, era oficial de justiça, meu avô, advogado, meu avô trabalhou, inclusive, muitos anos, né, com Sobral Pinto, que é um dos maiores advogados da história do país. Então, em 2002, eu ingressei na UFRJ, né, para fazer a faculdade de Direito, participei lá do movimento estudantil, fui diretor do CACO durante 3 anos, atuei em outras instâncias também do movimento estudantil, no DCE, participei de campanha da Uni e tudo mais. Cheguei, depois de me formar, a ocupar alguns cargos na administração indireta do Estado, né, cargos em comissão, e quando a minha mãe faleceu, enfim, eu tive que, né, eu tive que, vamos dizer, cumprir uma tarefa que eu já sabia que teria que cumprir, que era estudar para concurso. E o concurso da magistratura federal foi muito natural para mim, porque eu cresci ouvindo as histórias da Justiça Federal, então eu sempre me senti vocacionado por essa carreira e posso dizer que sou muito feliz na minha vida profissional. Quanto à posse do ministro Flávio Dino, hoje, né, no STF, eu acredito que é um fato muito positivo. O ministro ele tem uma grande experiência na magistratura, né, um magistrado de carreira, foi por muitos anos juiz federal, aprovado em primeiro lugar no concurso, foi presidente da AJUF, né, Associação dos Juízes Federais do Brasil, enfim, e em todos os cargos, né, que ele exerceu na vida pública, ele sempre se destacou, né, foi deputado, foi governador do estado do Maranhão, enfim, promovendo uma verdadeira revolução, né, naquele estado, né, um estado muito pobre, né, da federação, e enfim, tanto que ele saiu com uma aprovação muito grande, né, do mandato dele, foi eleito senador, cumpriu um grande papel no Ministério da Justiça, né, principalmente no enfrentamento a essa tentativa de golpe de Estado que ocorreu em 8 de janeiro, né, que teve seu ápice, né, no 8 de janeiro, e agora, merecidamente, foi indicado pelo presidente Lula para ocupar essa função, que é uma das mais relevantes do nosso país, que é o cargo de ministro do STF. Rafael, uma pergunta. Setores políticos, sobretudo ligados ao Bolsonaro, da extrema-direita, têm tentado emplacar uma narrativa de que o Brasil vive uma ditadura judicial. Né? Porque eles estão sendo perseguidos judicialmente, na minha opinião, dentro da lei, não é uma perseguição injusta, é justa, mas, enfim, queria saber a sua opinião. Existe, na sua opinião, uma ditadura judicial no Brasil hoje? Olha, Miguel, de maneira alguma. O que acontece, enfim, que pessoas cometeram crimes e agora estão sofrendo, né, as consequências. Quem comete crime, naturalmente, se esse crime for descoberto, for definida a autoria, essa pessoa vai sofrer o processo penal e eventualmente vai ser condenada e a ela vai ser aplicada uma pena.
O que está ocorrendo é uma consequência muito natural daquilo que aconteceu. Eu acredito que aquelas pessoas tentaram ali um golpe de Estado e, enfim, na cabeça dela, eu acho que eles achavam que teriam êxito e que, uma vez tendo êxito, claro, o golpe de Estado muda tudo, né? Aí é um poder de fato que se estabelece e esse poder, ele realmente vai, enfim, partir para a destruição das instituições, né? Como foi o golpe de 64, em que 3 ministros que não eram alinhados à ditadura militar foram caçados, né? O ministro Wanderlei Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima. Então, eu acredito que na cabeça deles, eles poderiam fazer algo semelhante em relação ao STF e outras instâncias da justiça não alinhadas ao pensamento dessa força política que tentou o golpe. Muito bem. Rafael, uma pergunta filosófica aqui. A democracia clássica que a gente segue do regime político brasileiro são 3 poderes, né? É um regime de 3 poderes: judiciário, legislativo, executivo. Existe todo esse debate sobre o papel do judiciário na democracia, né? Para você, qual o papel do judiciário na democracia, o papel que você vê na relação com os outros poderes? Olha, Miguel, eu sempre defendi um judiciário mais autocontido, né? Um judiciário que não interfira tanto nas questões políticas. Um judiciário que, enfim, tenta, na verdade, apenas fazer com que a lei seja cumprida e deixa aí um espaço de deliberação mais para o parlamento, enfim, para o poder executivo. Acontece que a gente tem uma Constituição, né, nossa Constituição de 88, é uma carta chamada prolixa. Então, é uma carta muito pródiga em direitos, né? Enfim, uma carta muito pródiga em direitos, e o grande dilema do Brasil, na verdade, é a efetivação desses direitos, né? Muitos direitos são previstos ali, principalmente direitos sociais, e eles estão longe de serem efetivamente implementados no Brasil. Então, nos últimos anos, o judiciário tem cumprido um papel, né? Alguns falam até em destravar a roda da história, e através de decisões judiciais, sobretudo da Suprema Corte, o judiciário tem promovido a implementação de muitos desses direitos. Muito bem, Rafael. Rafael, aqui no Rio de Janeiro, a gente vive um problema de segurança pública muito grande, e a gente viu agora, por exemplo, em El Salvador, um presidente foi eleito, Bukele, com uma plataforma muito focada em segurança pública, e uma crítica a ele, porque ele prendeu muita gente. Para você, qual é o papel do judiciário na questão da segurança pública em geral? Olha, Miguel, eu acho que, na verdade, o papel do judiciário na segurança pública é muito diminuto, pelo menos deve ser. Eu não compactuo com essa ideia de juiz combatente do crime, de juiz que participa do combate à corrupção. Eu acho que o papel do judiciário é julgar os processos que lhes são submetidos, né? O juiz, ele não age de ofício. O juiz, ele analisa fatos e provas, enfim, os processos que a eles são distribuídos, né? Infelizmente, a gente, nos últimos anos, tem visto crescer essa ideia do judiciário como participante do combate. Enfim, eu não concordo com isso. Eu, enfim, me coloco nas fileiras daqueles juristas, né, que são os garantistas, né? Eu acredito que qualquer réu, qualquer indivíduo que é processado criminalmente, ele tem o direito de exercer sua ampla defesa, o direito ao contraditório, e caso seja efetivamente provado que o fato aconteceu
e que aquele indivíduo foi o autor, que ele seja condenado, mas, enfim, essas etapas elas têm que ser cumpridas nos termos que a lei processual penal estabelece. Eu não sou a favor de flexibilização de garantias fundamentais em nome do que quer que seja, nem de segurança pública, nem de outros valores. Porque eu acho que garantias fundamentais são institutos que são civilizatórios, né? A gente, enfim, na Idade Média, existia lá a Inquisição, enfim, a tortura era meio de prova, a confissão era a rainha das provas, né? E a confissão naquela época era obtida corriqueiramente mediante tortura. Então, enfim, foram precisos muitos anos, muitos debates para que a humanidade pudesse avançar e que a gente chegasse a um modelo de processo penal em que o indivíduo ele não é um mero objeto, né? O indivíduo é realmente um sujeito de direitos e que, enfim, pode exercer esses direitos em sua defesa. Enfim, e se for condenado, claro, vai cumprir a pena que é previamente combinada àquele fato. Maravilha, muito bom, Rafael. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista. Terminando por aqui, são 7 horas. Forte abraço, bom final de semana para você. Boa sorte no seu trabalho de juiz. Obrigado, Miguel. Agradeço aí pelo convite.